Na manhã do dia 22 de setembro, um evento inesperado mudava o rumo da guerra no fronte de Kupiansk, no nordeste da Ucrânia. Durante meses de intensos combates, as tropas ucranianas estavam prestes a realizar um ataque decisivo para libertar a cidade e forçar os russos a retrocederem. Essa iminente vitória gerou pânico no alto comando russo, pois a próxima etapa levaria os ucranianos diretamente para o território russo. Para conter essa ameaça, os generais russos montaram uma linha de defesa. O ponto crucial era a ponte em Starelo, localizada a apenas 21 quilômetros da fronteira ucraniana. Essa ponte não era apenas uma passagem qualquer, era a única via na região, a principal artéria para o transporte de tropas, munições e veículos blindados para as unidades russas. Os comandantes, temendo que veículos blindados ucranianos, como os Bradley e os Martyrs, cruzassem a ponte e chegassem a seus quartéis em questão de minutos, tomaram medidas drásticas. Colocaram dezenas de minas antitanque TM-62 sob a ponte, programando-as para detonação remota. O plano era simples: se os ucranianos chegassem, detonariam a ponte, sacrificando suas próprias tropas. Porém, um detalhe crucial foi esquecido. A armadilha poderia se transformar em uma oportunidade para a Ucrânia. Um dia antes, em 21 de setembro, um drone de vigilância ucraniano, voando a 15 mil pés fora do alcance das defesas russas, detectou a anomalia na área. Quase não havia elementos de defesa perto de uma ponte tão estratégica, criando uma dúvida: seria uma armadilha ou uma falha crítica? Diante disso, drones de reconhecimento menores foram enviados para a região. E assim começou o plano brilhante dos ucranianos. Em vez de atacar imediatamente a ponte, eles optaram por esperar, buscando o alvo mais valioso. Com uma estratégia astuta, aumentaram a pressão no fronte de Kiev, levando os russos a enviar reforços de Belgorod pela ponte minada. O momento esperado pelos ucranianos chegou ao amanhecer do dia 22, quando o comboio militar russo, incluindo 3 transportadores blindados e um tanque T-72, cruzou a ponte. Assim que atingiram o ponto vulnerável, os operadores ucranianos guiaram seu drone com precisão. No monitor, vislumbraram as minas meticulosamente posicionadas. Em questão de segundos, o drone se lançou contra as minas, detonando uma reação em cadeia devastadora. O resultado foi cataclísmico. O comboio e a ponte foram obliterados em uma explosão colossal, transformando a estrutura em uma bola de fogo. O rio Ossil se tingiu de vermelho, e a imagem do Império Russo começava a desmoronar. A Ucrânia havia desmantelado a máquina de guerra de Putin em sua própria armadilha. Enquanto isso, em outra parte, o funcionamento das artérias energéticas da Rússia estava em risco. Esta ação não apenas enfraqueceu o exército adversário, mas também espelhava um novo tipo de guerra, focando em desestabilizar internamente o regime russo. O que começou como uma luta física se transformou em uma batalha pela sobrevivência econômica, mudando para sempre a dinâmica do conflito. Na parte anterior, um drone de vigilância de longo alcance da Ucrânia detectou uma anomalia em uma área estratégica. Quase não havia defesa ao redor da ponte, o que levantou dúvidas sobre um possível erro ou uma armadilha. Em resposta, drones de reconhecimento menores foram enviados para investigar. Neste exato momento, os operadores ucranianos encontraram uma verdadeira mina de ouro. Pilhas de minas reluzentes estavam cuidadosamente posicionadas sob as colunas de sustentação da ponte. O que poderia ser uma ação imediata para destruir a ponte tornou-se uma estratégia muito mais astuta. Os comandantes ucranianos decidiram esperar. Eles desejavam não apenas um espaço vazio, mas sim capturar os alvos mais valiosos sobre a ponte. A pressão aumentou na frente de Kiev, e o exército russo, como esperado, caiu na armadilha. Para socorrer suas linhas que vacilavam, ordens de apoio urgentes vieram de Belgorod, utilizando a mesma ponte minada. O dia 22 de setembro, aguardado com ansiedade pelos ucranianos, tinha chegado. Um comboio militar russo atravessou a ponte na escuridão, 3 veículos blindados de transporte de pessoal, um tanque T-72 e 2 obuseiros autopropulsados estavam em direção ao fronte. Este valioso comboio, valendo milhões, posicionou-se no ponto mais vulnerável da ponte quando a operação iniciou. O operador ucraniano, como se estivesse em um videogame, guiou seu drone sob a ponte em rumo aos túneis obscuros. Na tela da câmera, seu alvo estava à vista, as minas TM-62 meticulosamente colocadas pelos russos. Em poucos segundos, o drone mergulhou sobre as minas com sua pequena carga explosiva.
O que se seguiu foi apocalíptico. Uma reação em cadeia de dezenas de minas anti-tanque explodiu, desencadeando um estrondo que nem mesmo os mísseis mais caros poderiam igualar. Aquela obra de infraestrutura, junto com o comboio russo, ascendeu aos céus em uma bola de fogo. As águas do rio Ossil se mancharam de vermelho, misturando metal em chamas com sonhos desfeitos. O escudo da Rússia agora se tornava a espada da Ucrânia. Com isso, a armada de Putin foi desfeita em sua própria ponte, utilizando suas próprias minas. Como isso impactou a dinâmica do conflito? Com uma operação tão precisa e devastadora, a Ucrânia não só atacou uma ponte, mas também desmantelou um sistema logístico que parecia inquebrável. A pergunta que ecoa agora é: o que mais a Ucrânia planeja para desmantelar a máquina de guerra russa? As tensões aumentam, e a luta se intensifica. Naquela manhã fatídica, um comboio avaliado em milhões se elevou aos céus, envolto em chamas. As águas do rio Ossil foram manchadas de vermelho por fragmentos de metal em chamas, enquanto os sonhos se transformavam em cinzas. O que antes era um escudo para a Rússia se convertera na espada da Ucrânia. Em uma operação audaciosa, a Ucrânia desmantelou o exército de Putin em sua própria ponte, utilizando suas próprias armadilhas. Enquanto a ponte em Belgorod ardia em chamas, a estratégia ucraniana se desdobrava a centenas de quilômetros ao nordeste, na região de Briansk. Um ataque direcionado ao sistema de bombeamento de petróleo em Mito-Pavlivsk, parte do famoso duto Duja, representava a segunda facada nas veias da Rússia. Embora menos dramático visualmente que a explosão da ponte, esse ataque era igualmente devastador. O combustível, essencial para o funcionamento de uma moderna máquina de guerra, começava a escassear. Sem esse sangue vital, os tanques paravam, os jatos não decolavam, e a logística entrava em colapso. Nos meses anteriores, a Ucrânia já vinha minando as operações russas ao atacar refinarias de petróleo. Com esse golpe, cortou uma das artérias mais críticas. Essa ação não afetou apenas as operações militares, mas também as receitas de exportação da Rússia. Era uma sanção cinética direta, muito mais eficaz do que as discussões sobre restrições no Ocidente. A coordenação precisa entre os dois ataques deixou a Rússia em uma situação insustentável. O Kremlin se viu forçado a restaurar ao mesmo tempo suas rotas de transporte de tropas e suas fontes de energia. Uma verdadeira bagunça para um Estado já exaurido. Para proteger os reparos e engenheiros, as forças russas precisavam retirar sistemas de defesa aérea e soldados da linha de frente, aumentando ainda mais sua vulnerabilidade. Assim, em uma única noite, a estrutura logística da máquina de guerra de Putin foi severamente comprometida. No dia 22 de setembro de 2025, a Ucrânia desferiu um ataque com precisão cirúrgica, orquestrado a partir de um único centro de comando em dois frontes diferentes. Mas o que o futuro reserva para a Rússia? Será que esse é o início de uma nova era na guerra assimétrica, onde as fraquezas do inimigo se tornam suas maiores armas? À medida que o pânico se espalha entre os generais russos, eles estão prontos para tomar as decisões que podem mudar o rumo do conflito? O que acontecerá quando a fumaça assentar e os danos forem avaliados? Na manhã do dia 22 de setembro de 2025, a Ucrânia realizou um ataque cirúrgico com uma precisão impressionante. O que parecia ser um dia comum se transformou em um marco na história militar, onde a logística da máquina de guerra de Putin foi desmantelada em uma única noite. Enquanto um importante ponto de logística em Belgrado foi destruído pelas próprias minas russas, em Briansk, uma artéria de petróleo crucial para o fronte foi cortada. Quando os generais russos acordaram, suas forças estavam às cegas, paralisadas e sem combustível. O caos se instalava em um estado de total vulnerabilidade. Blogueiros militares russos inundaram as redes com gritos de desespero, descrevendo a escassez de munições e ausência de reforços. Isso revela uma nova estratégia de combate da Ucrânia, que decidiu não mais se envolver em uma batalha de desgaste, mas focar nos pontos frágeis que sustentam o inimigo. A Ucrânia, ao invés de atacar de frente, cortou os nervos que conectam a mente e o corpo da máquina militar russa, deixando-a incapacitada. O que ocorreu em Belgrado e Briansk pode ser apenas o início de uma nova doutrina de combate, fria e eficaz. Essa paralisia resultou em uma histórica crise de abastecimento que permeou toda a Rússia durante o outono. O ataque sistemático às refinarias e instalações de armazenamento de petróleo russas fez um dos maiores produtores de energia do mundo entrar em colapso, incapaz de fornecer gasolina a seu próprio povo.
Esta não é uma mera interrupção logística, é o fruto de uma estratégia astuta, que não ataca apenas o exército, mas sim o sistema social e econômico que o mantém. A Ucrânia, agora, expande a guerra para as veias mais profundas da estrutura russa, refinarias, oleodutos e postos de gasolina. E essa nova frente se mostra tão ameaçadora quanto as trincheiras, se não mais. A cada movimento, a Rússia enfrenta um dilema mortal: defender suas rotas de abastecimento ou proteger suas linhas de frente. O que virá a seguir? Como as potências globais reagirão a essa mudança de paradigma no campo de batalha? A situação de guerra entre Ucrânia e Rússia se intensificou de forma inesperada, atingindo o cerne da estrutura econômica russa. Não se trata apenas de batalhas tradicionais no campo de batalha, mas de uma guerra nos bastidores, onde a Ucrânia decidiu atacar as capilares mais profundas da Rússia, suas refinarias, oleodutos e postos de combustíveis. Este novo fronte se tornou, surpreendentemente, tão ameaçador para o Kremlin quanto as trincheiras de combate, se não mais. Para entender como essa estratégia se revelou devastadora, é preciso recordar que a identidade econômica e política da Rússia está fundamentalmente ligada ao petróleo e ao gás. Por mais de 25 anos, as exportações de energia foram o principal pilar das receitas do orçamento estatal russo. Era a maior arma do Kremlin no cenário internacional e garantia a estabilidade prometida por Putin ao seu povo. Ao atacar essa infraestrutura, a Ucrânia não apenas afeta o fluxo financeiro que sustenta o Estado russo, mas também desafia o mito de que a Rússia é uma superpotência energética, minando a legitimidade do regime. Com quedas bruscas nas exportações e interrupções nos fluxos dos oleodutos, as reservas financeiras do Estado se esvaziaram rapidamente. Essa situação prejudicou, de modo significativo, a capacidade da diplomacia de Moscovo de operar. Ataques aos nodos do oleoduto Druzhba, crucial para a Europa, desencadearam uma crise no fornecimento que gerou pânico em países centrais da Europa, como Hungria e Eslováquia, que ainda dependiam do petróleo russo. Enquanto a situação na bacia do Mar Báltico e no Mar Negro se tornava mais arriscada. Os poucos proprietários de navios dispostos a transportar petróleo russo começaram a exigir prêmios exorbitantes de seguro, tornando o óleo russo menos competitivo no mercado internacional. Na Ásia, países como China e Índia aproveitaram essa fragilidade para exigir descontos ainda maiores e termos de pagamento mais favoráveis. Enquanto a credibilidade e as receitas russas eram corroídas no exterior, a necessidade de imprimir mais rublos para subsidiar o combustível e estabilizar os preços inflacionários se tornava premente. Esse cenário configurou um verdadeiro impasse econômico, com perdas tanto internas quanto externas. Em resposta, o Kremlin adotou uma série de medidas desesperadas, incluindo restrições temporárias às exportações de gasolina e diesel. Essa tentativa de controlar o mercado interno deixou claro quão crítica se tornará a situação. Com a estratégia ucraniana visando não apenas a frente de batalha, mas também as entranhas econômicas da Rússia, a pergunta que ecoa é: a Rússia conseguirá sobreviver a este cerco inesperado? O que acontece nas sombras da guerra pode determinar o futuro de nações inteiras. Como uma ponte virou a lâmina que quebrou a máquina de guerra de Putin numa única madrugada. Na parte anterior, vimos a tensão crescente no fronte de Kupiansk, onde as forças ucranianas se preparavam para retomar a cidade e avançar rumo à fronteira de Belgar. O exército russo, temendo a fuga para seu próprio território, ergueu uma linha defensiva cujo ponto-chave era a ponte de Starelo, sobre o rio Ossil, a apenas 21 quilômetros da fronteira. Essa estrutura única servia de artéria para transportar tropas, munições e veículos blindados rumo ao eixo Kiev. Para impedir um ataque relâmpago dos veículos ucranianos, os russos enterraram dezenas de minas antitanque TM-62 sob os pilares da ponte, programadas para detonação remota. O plano era simples: se os ucranianos chegassem, a ponte explodiria junto com eles, sacrificando a própria infraestrutura. Mas um drone de vigilância de longo alcance, voando a 15.000 pés, detectou a ausência de defesas ao redor da ponte. Imediatamente, drones menores foram enviados e revelaram pilhas reluzentes de minas sob os suportes. Em vez de destruir a ponte de imediato, os comandantes ucranianos decidiram esperar. Queriam mais que um cruzamento vazio, desejavam o alvo mais valioso, o comboio russo que, ao sentir a pressão no fronte, enviaria reforços de Belgorod atravessando aquele ponto frágil. Na manhã de 22 de setembro, 3 transportadores de pessoal, um tanque T-72 e 2 obuseiros autopropulsados avançaram sob o véu da escuridão, exatamente sobre as minas adormecidas.
um operador ucraniano guiou seu pequeno drone até os túneis sob a ponte, avistou as TM-62 em segundos. Lançou sua carga explosiva sobre elas. A reação em cadeia foi apocalíptica. Dezenas de minas detonaram simultaneamente, despedindo a ponte e o valioso comboio em uma coluna de fogo que incendiou o rio Ossil, tingindo suas águas de vermelho sangue. No fio da lâmina, enquanto a ponte de Starelo ardiam em chamas, outro alvo estratégico sucumbia a um ataque coordenado, a estação de bombeamento de petróleo Aden, em Nitopavixi, situada na linha do duto Staloy-Khan, parte do famoso oleoduto Duja que abastece a Europa e as tropas na linha de frente. A explosão não foi tão visual quanto a ponte, mas o impacto foi ainda maior. Cortar aquele nervo vital interrompeu o fluxo de combustível, o sangue de um exército moderno. Tanques ficam paralisados, aviões não decolam, a logística para. Pela primeira vez, a Ucrânia atingiu simultaneamente a infraestrutura de transporte e a coluna de energia do inimigo, infligindo uma sanção cinética que nenhum embargo econômico poderia alcançar. A manhã de 22 de setembro de 2025 viu a Rússia acordar diante de duas feridas abertas. O norte ficou cego, os exércitos ficaram desacordados, e a escassez de combustível se espalhou como um vírus. As rotas de abastecimento e as artérias energéticas precisaram ser reparadas ao mesmo tempo, forçando a retirada de valiosos sistemas antiaéreos das linhas de frente e expondo os soldados ainda mais. As medidas de emergência, restrição de exportações de gasolina e diesel, imposição de vendas forçadas nas bolsas, incansáveis redadas da FSB em postos e reservatórios, são meros curativos sobre uma artéria rasgada. As refinarias, cujas unidades principais exigem meses, catalisadores avançados e tecnologias importadas bloqueadas por sanções, não podem ser consertadas a tempo. Enquanto isso, enxames de drones baratos, quase invisíveis ao radar S-400, continuam a sobrevoar e atacar, tornando impossível defender cada ponto crítico sem sacrificar a própria defesa de combate. A crise agora se espalha pelos campos, ferrovias e prateleiras das cidades russas. A população sente o cheiro acre de gasolina escassa, o frio cortante dos transportes interrompidos e o som distante de caminhões vazios nas estradas. Cada tentativa de contenção apenas adia o inevitável. A Rússia, presa entre a necessidade de reparar suas linhas de abastecimento e a urgência de defender seu território, vê seu império de guerra desmoronar, corte a corte. O que acontecerá quando a última bomba de combustível se esgotar e o último corredor logístico colapsar? O futuro da grande potência está em jogo, e o próximo movimento pode mudar o rumo de toda a região. A crise desencadeada pela guerra na Ucrânia se espalhou por toda a Rússia, atingindo suas bases econômicas. A vida cotidiana começou a ser impactada de maneira alarmante, com o setor de transporte, a agricultura e o varejo entre as primeiras vítimas visíveis dessa desgraça. O desespero tomou conta da população, que, em meio à incerteza sobre o abastecimento de combustível, começou a estocar gasolina de forma perigosa, alimentando o mercado negro e aumentando os riscos de incêndios. Com o inverno se aproximando, a preocupação inicial sobre a falta de combustível para os automóveis deu lugar a um medo muito mais primitivo, a possibilidade de não conseguir aquecer suas casas. Mas, aprofundando-se na situação, percebe-se que essa crise se tornou um câncer que envolveu todo o tecido econômico e social do país. As pressões tangíveis se acumularam nas linhas de crédito e no equilíbrio orçamentário. Famílias, incapazes de prever o futuro por conta da insegurança no abastecimento de combustível, começaram a cortar gastos, sufocando a demanda interna e, consequentemente, amassando o crescimento econômico. As empresas, diante do aumento dos custos logísticos e de energia, congelaram investimentos e atrasaram pagamentos a fornecedores, a fim de preservar o fluxo de caixa. Esse comportamento gerou uma espiral de incerteza e contração em toda a economia. No que diz respeito ao orçamento, a queda nas receitas de exportação de petróleo e o crescente ônus dos subsídios internos forçaram o Kremlin a realizar cortes dolorosos em todas as áreas, exceto defesa e segurança, afetando diretamente saúde, educação e infraestrutura. A interrupção do fornecimento de combustível para os serviços públicos tornou-se uma das variáveis mais críticas na determinação do nível de agitação local. Sem combustível, o lixo não é coletado, os serviços de ônibus se tornam escassos, e o transporte para escolas e hospitais é bem limitado. Essas interrupções aparentemente corriqueiras fazem com que os nervos se tensionem rapidamente, elevando a raiva em uma sociedade que já estava à beira de um colapso devido à guerra.
O combustível é um produto invisível no cotidiano. Sua presença passa despercebida enquanto flui das bombas nos postos. Contudo, quando desaparece, a vida simplesmente para. E a vida na Rússia começou a estagnar. A indignação de um motorista esperando na fila não se tratava apenas de atrasar-se em algum lugar, mas também um desafio à honra e à dignidade. Para um cidadão acostumado com anos de propaganda estatal que alardeava, nós somos um país de petróleo. A Europa congelaria sem nós. A pergunta, este é um país petrolífero. Como posso não encontrar gasolina? Questionava a competência e a legitimidade mais fundamental do regime. A visão das filas gerava uma realidade muito mais poderosa do que as narrativas triunfantes exibidas na televisão. O pânico gerou um comportamento especulativo alimentado pelo medo de que o amanhã jamais chegaria. A crise que se instalou na Rússia começou a ser sentida de forma alarmante. O clamor da população questionava: como é possível não conseguir encontrar gasolina? Essa pergunta ressoava como um desafio direto à legitimidade do regime. As filas que se formavam diante dos postos de combustíveis exibiam uma realidade muito mais potente do que as narrativas triunfalistas que eram veiculadas na televisão. A sensação de pânico levou os cidadãos a um comportamento especulativo, movido pelo temor de que o amanhã não chegasse. Com a aproximação do inverno, a apreensão por não conseguir abastecer o carro transformou-se em um medo muito mais primitivo e aterrorizante, a perspectiva de não conseguir aquecer suas casas. Isso poderia transformar a tensão econômica em uma verdadeira crise social visível. Os ataques bem-sucedidos em Belgrado e Briansk foram apenas o início de uma nova e implacável doutrina de combate. Não se tratava apenas de uma guerra de tanques e trincheiras, mas de desmantelar os pilares que sustentavam a narrativa russa. O Kremlin passou anos construindo a história de um renascimento nacional e estabilidade, que fez sentido enquanto os russos podiam contar com as realidades cotidianas, comida nos mercados, combustível nos postos e salários recebidos pontualmente. Quando essas realidades começaram a falhar, a narrativa igualmente desmoronou. Embora pesquisas mostrassem apoio à guerra, era prudente desconfiar desse otimismo em um estado policial. Parte desse apoio, no entanto, era real, impulsionado pelas injeções de dinheiro do financiamento da guerra que aqueciam as economias locais. As lojas estavam movimentadas, os salários cresciam no papel e as pessoas, por um momento, se sentiam seguras. Mas essa sensação era uma ilusão, uma energia falsa alimentada por uma dose elevada de expectativas. À medida que os controles de preço se desgastavam, as cadeias de suprimento se quebravam e o valor do dinheiro evaporava, a verdade começava a aparecer. O mito de que os russos suportam tudo começou a se confrontar com uma realidade histórica, onde os registros sempre mostraram que a resiliência tinha seus limites. As tensões não significavam que a multidão invadiria o Kremlin na próxima semana, mas eram um indicativo da pressão crescente. Essa pressão opera de maneira semelhante em qualquer lugar. Primeiro vem a negação, depois a reclamação, seguida de ressentimento e, por fim, a ira. Embora as medidas de controle do Kremlin possam atrasar essas etapas, não podem eliminar o processo completamente. Essa mudança no sentimento popular, somada à crise do abastecimento, coloca em xeque a narrativa criada por Moscou, tornando o futuro cada vez mais incerto e volátil. Resumo da parte anterior. A pressão sobre a população se intensifica, levando a uma sequência de negação, queixas, ressentimentos e, por fim, raiva. As medidas de controle do Kremlin podem atrasar esta reação, mas não a eliminam por completo. Uma explosão em uma refinaria é apenas uma imagem abstrata na televisão, até que chegue o momento da realidade. Após uma espera exaustiva de 8 horas em uma fila, você descobre que só receberá 2 litros de combustível por dia. Um apagão é apenas uma estatística até que seu apartamento comece a esfriar. À medida que mais russos enfrentam essas verdades concretas, a matemática social muda. A pergunta na mente das pessoas muda de você apoia os objetivos do governo, para por que minha vida piora a cada dia? Quem é o responsável por isso? Quando a resposta não pode mais ser facilmente atribuída ao Ocidente, todos voltam seus olhares para um único lugar, o Kremlin. Este é o pior pesadelo de qualquer líder. O que levará o povo a agir diante dessa incessante crise? O que acontecerá quando a paciência se esgotar? O tempo dirá.